Salut tout le monde! J'espère que vous allez super bien. Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Estamos na aula de número 6. E hoje nós vamos falar sobre verbos franceses. Então, você que tem dúvidas sobre esse assunto e você que chegou aqui agora para aprender sobre, fica até o final, que até o final dessa aula você vai aprender a conjugar e a usar esses verbos, tá bom? Mas antes de você continuar, não esquece de curtir, de enviar também para algum amigo, para o grupo da família. Eu tenho certeza que tem pessoas que querem aprender francês e não sabem que tem essas aulas aqui no YouTube toda terça-feira gratuitas. Então, eu espero que você dá um pause aqui e envia lá para os seus grupos e depois você volta aqui para continuar a aula. Tá? Uma outra novidade aqui. Essa aula de hoje tem um material de apoio para você. Você clica no link aqui embaixo para baixar esse material, você acompanhar aqui a aula, também praticar, treinar em casa. Não esquece também, se você tem uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão, manda aqui no chat para mim, que eu sempre tenho o prazer de responder, tá? Então vamos lá para a aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos falar dos verbos regulares. Quais são esses verbos regulares em francês? Como conjugar? Como usar? Então, hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas, tá bom? Bom, eu vou começar falando para vocês que os verbos franceses, eles são classificados, tá? E isso tudo é para facilitar, tá? Para facilitar a conjugação, para facilitar a vida, tá? Então, esses verbos, eles são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, que eu coloquei aqui, como vocês estão vendo, é amarelo. O segundo grupo, em azul, que nós vamos falar na próxima aula. E o terceiro grupo, em vermelho, tá bom? Então, o que nós vamos aprender hoje, na aula de hoje, são os verbos do primeiro grupo, tá? Que inclui todos os verbos regulares terminados em ER, exceto um verbinho em francês que a gente conhece como verbo aller, que em português é o verbo ir, tá? Esse verbo ele não é regular porque a conjugação dele é irregular, tá? Então, esse grupo de verbos, tá? Em amarelo aí, que são o primeiro grupo, eles representam quase 90% dos verbos franceses, tá? Então, na aula de hoje você vai já matar e conhecer muitos verbos em francês, tá? Como conjugar e como usar. Bom, os verbos franceses que terminam em ER no infinitivo. Vou ajeitar aí, tá? No infinitivo. Exemplos, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. O verbo parler, termina em ER. Donner, passer, chercher, tá? O verbo parler é o verbo falar, o verbo donner é o verbo dar, o verbo passer é o verbo passar, o verbo chercher, o verbo procurar. Tá? Então, esses verbos terminados em ER são verbos do primeiro grupo considerados regulares, porque terminam em ER. Agora, nós vamos falar da formação. Como é que eu vou formar esses verbos? Como é que eu vou conjugar? Quando eu falo aqui de formação, eu estou falando de conjugação. Como é que eu vou conjugar esses verbos em francês? Nós vamos hoje trabalhar essa conjugação no presente, tá? Que vamos começar pelo presente. Mais na frente vamos falar sobre o futuro, conjugação no passado, mas hoje nós vamos ficar no presente do indicativo. Então, por que eles são considerados regulares? Porque eles têm o mesmo radical. E as terminações também são idênticas para todos os verbos. Quais são essas terminações? E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Vamos falar um pouco mais na frente como é que vai ficar aqui a construção. Para eu formar esses verbos, tá? Eu preciso do radical. E como é que eu formo o radical de um verbo francês? Basta subtrair o ER do infinitivo, tá bom? Olha aí, exemplo, vamos para o exemplo. O verbo passer. O
verbo passer, eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar o ER e assim eu vou ter o radical, a base. Olha aí, PASS. PASS é o radical do verbo passer, tá? Então, fica assim, ó, je passe, e, na terminação da primeira pessoa do singular, ES, na segunda pessoa do singular, tu passes, il, terceira pessoa do singular, masculino, e elle, feminino. Il, elle passe, nous passons, vous passez, il, elle passe, ENT, tá bom? Ó, de novo, vou repetir aqui pra gente treinar. Então, a terminação para a primeira pessoa, para o je, primeira pessoa do singular é o e. Segunda terminação é o es. Terceira, e, il, elle, e. Primeira pessoa do plural, que é o nu em francês, terminação ons, Do vous, segunda pessoa do plural, EZ, E com Z. Terceira pessoa do plural, il, elle, terminação ENT. Tá? Então, vamos lá, vamos conjugar de novo? Vamos para o verbo parler. Je parle, tu parles, il, elle parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Vocês prestaram atenção que a pronúncia desses verbos é parecida em algumas pessoas? Ó, eu vou repetir e você presta atenção na pronúncia, ó. Je parle, tu parles, il, elle parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Ó, eu coloquei aqui para vocês verem aonde vai ficar a tônica, ou seja, o som mais forte. Olha lá. Je parle. Je parle. Tá no, como vocês estão vendo aí, eu vou botar aí na imagem para vocês, ó. Tá no pa, parle. Tu parles. Ó, o som idêntico pro G e pro tu. Não pronuncia o S. Tu parles. Il, elle parle. Ó, no nu vai mudar. No nu, a tônica tá no final. Nous parlons. Vous parlez. Tá? Então, o vous, ó, a tônica cai pro final. Parler. Não é vous parle. É vous parlez. E a terceira pessoa do plural, il, elle parle. Então, ó, para vocês observarem, deixa eu botar aqui o laser para vocês, ó. No je, no tu, no il, elle, singular, e il, elle, pluriel, o som é idêntico. Eu não pronuncio o S, ó. E não pronuncio o NT. Então, repete aí. Je parle, tu parles, il, elle parle. Nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Geralmente, o aluno ele tem a tendência a pronunciar o NT, parlem, parlente, parlente. É normal porque você está vendo, né, NT. Mas não se pronuncia, tá? Se pronuncia só o E, parle. É um semi-E, tá? Não é parler, não é um E forte, tá? É um E quase mudo. Parle, tá bom? Então, vamos praticar? On pratique? Ó, coloquei uma frase aí para vocês. Tu, o verbo parler, français. Então, a frase é:
tu. Completem aí. Vamos ver se vocês vão acertar. Qual é a terminação? Terminação ES. Tu parles français? Tu parles français? Tu falas francês? Tu parles français? Vamos praticar no segundo exemplo? Ó, je, o verbo habiter, au Brésil. Então, como é que vai ficar a conjugação do verbo habiter na primeira pessoa? Fala aí, responde aí, eu vou colocar aqui para você ver se você acertou. Terminação j'habite, faz essa junção, tá? J'habite, como o H não tem som, j'habite, ó. J'habite au Brésil. J'habite au Brésil. Tu parles français? J'habite au Brésil. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de baixar o material de apoio para vocês praticarem. Me mandem as dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão também, coloca aqui no chat, me manda, que eu vou estar lendo, vou estar recebendo todas as mensagens para que cada vez, né, eu consiga atender, né, vocês, as dúvidas de vocês. Então, essa aula aqui, ela vai ter uma continuação. Na terça-feira que vem, nós vamos falar dos verbos do segundo grupo, tá bom? Então é isso, a gente fica por aqui e à la prochaine!